Mas enquanto uma pessoa que tenha o exercício do poder, mas abusa do poder para a opressão dos jornalistas, realmente... Aqui na internet, o Bia Chamada Geral é novato. Mas eu hoje tenho comigo alguém do Chamada Geral, que é o Itamar Perenha. Eu estou muito orgulhosa de ter aqui, porque a gente não se conhecia pessoalmente. Olha só que interessante. Então, hoje, o seu Bia Chamada Geral, com Itamar Perenha, você que está clicando agora, por favor, faz um favorzão para nós. Curte, dá um like aí, clica no sininho para você saber quando a gente vai ao ar. E também compartilha e dê sugestões. As sugestões são todas muito bem-vindas. Itamar Perenha, eu te conheço interneticamente, telefonicamente, whatsappmente, mas eu não te conhecia pessoalmente. Quanta honra. E como é que eu te chamo? Itamar. Não, eu falo, ô meu comandante. Verdade. E aí, meu comandante? Eu acho até... Bom, a única pessoa que me chama assim... Bom, aí você já sabe que sou eu. Não, quando eu falou comandante, mulher, eu sei que é você. Homem, eu sei que são. Foram comandados na 2ª companhia do 16BC, depois do encontro, já encontrei gente que serviu comigo no 4º Regimento de Infantaria em São Paulo. Então são outros soldados também. Subcomandante do 17BC e também respondi pelo comando, que é em Corumbá. Né? E fui instrutor-chefe do NPOR, Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva aqui. E eu gostei demais de Cuiabá, né? Apesar de... Itamar, ele me contou, não esquece que você quer falar, que ele fez academia militar nas Agulhas Negras, em Resende. Ele também teve no Rio de Janeiro, na Brigada Paraquedista. Isso. Meu sonho é soltar de paraquedas. Nem emagrecer mais. É verdade, eu soltar de paraquedas. E ele fez em São Paulo a Faculdade de Administração de Empresas, na Fundação Instituto Osasco, que era dirigido pela USP. Então ele me acola aqui, viu, gente? Ele também foi do 4º Regimento da Infantaria em Osasco e veio para Cuiabá em 1974. Isso. 10 anos eu nasci, mentira. Na grande enchente, né? Na grande enchente. E eu também tenho mais informações. Ele nasceu lá em Presidente Prudente, e a gente vai ouvir essa história, que é muito legal. E de lá ele foi para Presidente Venceslau, que ele morou numa colônia. Hoje ela seria qualificada de multicultural. Isso. Foi uma grande experiência. Talvez eu tenha, assim, esse final de semana aconteceu um incidente envolvendo o Zico, o Jorge Ortega, né, da TV Conquista, lá em Lucas do Rio Verde, e ele fazia uma homenagem a um cidadão preto, que faz uma página chamada Ronda Mato Grosso. Verdade. E aí ele tem um palco onde tem as luzes e tal, e ele chama coincidentemente, ele chamou Elias para ir para o palco, ele falou, vamos chamar ele aqui, está lá no escurinho, vem aqui, vamos clarear ele aqui. E nesse momento alguém fez um corte, e isso foi um fim de semana tumultuado, porque aparentemente era uma questão de racismo, envolvendo racismo. Aparentemente. Na verdade, porque ele era o alvo da homenagem por ter ajudado a fazer uma festa maravilhosa, grande, lá das crianças, né? E nunca passou, assim, provavelmente nunca passou pela intenção do Zico, chama o Zico até porque a gente o conhece assim, e de repente ele se depara com isso na internet, depois sai uma nota no rádio, um comentário de um radialista, e aquilo foi ganhando uma dimensão e tal, até que chegou ao meu conhecimento. E a gente teve que fazer uma ação, vamos dizer, rápida para impedir
né, é uma questão, vamos dizer, reputacional, né? Sim. A gente não pode, um sindicato de jornalistas, né, que tem uma comissão de jornalistas pela igualdade racial, consentir que alguém seja falsamente imputado num crime que não cometeu. Exato. E o comentário na rádio lá em Ponte de Lacerda é um comentário que tinha o cunho, a característica inerente de um racismo reverso. Ou seja, no momento em que você tem o sindicato procurando fazer com que essa questão da desigualdade... Tem o Cogira, né? Tem o Cogira. Para quem não sabe, o Itamar, tenho a honra de chamar meu comandante. O meu comandante é presidente do meu sindicato, do qual eu faço parte, com muito orgulho. E indico e falo para o pessoal do Araguaia, onde eu tive, antes de voltar para o Brasil, tive lá, muito presente. Você já falou que morava em Cape Town, na África do Sul? Eu morava lá em Cape Town, né, Cidade do Cabo, lá onde tem o Cabo da Boa Esperança. Eu já passei no Cabo da Boa Esperança mais de 400 vezes. Poxa, que bacana. Né? Eu falei, nossa, estou bem passada. Já dobrei mais de 400 vezes, por conta do trabalho. Né? Dizia 200 dias por ano, então desde 2015 até 2023, então foi... Um período longo. Foi muito bom. Mas o Itamar não dobrou o Cabo da Boa Esperança ainda. Ele é o presidente do nosso sindicato de jornalistas aqui no Mato Grosso e também faz parte da FENAGE com muita honra. A Federação Nacional dos Jornalistas. Eu fui eleito um dos vice-presidentes, né? E temos procurado ajudar a nossa organização. Em termos numéricos, né? A gente constatou, foi uma, vamos dizer, foi uma operação imensa que desmontou praticamente 26 sindicatos de jornalistas no Brasil. Nós éramos 57 sindicatos, hoje somos apenas 31 sindicatos. E muitos sobrevivendo com imensa dificuldade. Então, muitos elogiam a mudança na legislação trabalhista, uma adaptação do período Temer, e isso se revela um desastre. Penso que os sindicatos e todos nós, nesse século XXI, nós temos que enfrentar o que é e o que vai ser o novo mundo do trabalho. Eu concordo com você, em gênero, número e grau. Antes, o que se desejava era a carteira assinada, era um emprego para toda a vida. Aí, depois, com a Revolução de 64, você teve uma mudança na legislação que acabou com a estabilidade, estabeleceu o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que, teoricamente, deveria ser um amparo para a pessoa até se substituir, vamos dizer, aquela estabilidade que tinha no emprego. E daquele período em diante, o que a gente vem notando na evolução da legislação, eu não sou advogado, mas a minha militância sindical me obrigou a conhecer alguma coisa de direito. A profissão que eu tinha também me obrigava a conhecer direito. Ainda que eu seja uma pessoa... Você é multifacetado também. Na minha vida, eu fui das exatas. Eu estava falando para vocês, ele era do Chamada Geral com o Lino Rossi, que esse estúdio aqui chama Estúdio Lino Rossi. O Lino foi um companheiro que a gente, durante algum tempo, nós estávamos remodelando o programa na Conte, e foi exatamente quando ele se contaminou com a influenza e todos nós acabamos contaminados e, lamentavelmente, foi quando foi a causa-morte do Lino, né? Eu não consigo acreditar até hoje. Pois é. Sabe, eu estava olhando umas fotos que o Mike Toscano, que é uma pessoa que eu trouxe para cá, e hoje ele está na SECOM, no Estado. Um grande beijo para você, Mike. E o Mike tirou umas fotos, nossa. Você lembra do Edifício Milão? Quando a gente começou, era lá. Edifício Milão, lembro. Depois que nós fomos para o Boa Esperança, lá.
E quem chegou a participar com a gente, por mais polêmico que fosse, mas que tinha conteúdo, era o Muvuca. Ah, o Muvuca. Eu conheci. O Muvuca morava no Jardim Europa. Sim, aí eu pegava o Muvuca e a gente ia para a rádio. E tinha a Cristiane também, uma jornalista, Cristiane. Então, era um time bom. Aí eu sugeri, Lino, por que você não chama alguém de Rondonópolis? Aí eu sugeri a Carol Garcia. Carol Garcia. Hoje ela está aqui. Beijão para você, Carol. E aí tinha uma outra pessoa de Pontes de Lacerda. Era uma rede. Que a ideia dele era essa. Aí ele chegou em execução, chegou a executar um período. Depois eu acho que ele foi para São Paulo. Sim. Aí voltou. Foi na Record em São Paulo. Aí veio para Cuiabá. Era um dos luminares da comunicação, né? Eu nunca esqueço que ele falava assim, bom dia, senhoras. Ele tinha aquela coisa daquela apresentação dele, né? Tinha. Aquela voz, impostação bem... técnica. A técnica. Eu sou, assim, suspeitíssima, porque eu sou super fã de tudo que eu aprendi com o Lino. Ele realmente era uma escola. Lino, Edivaldo Ribeiro... Nós temos grandes nomes aí no jornalismo, né? E também na comunicação. E na comunicação, de forma geral. O Mauro Cid Nunes Cunha, diga-se, né? Eu até homenageei ele, chamei o Humberto já para participar do programa, para falar do pai dele. E, né, quem sabe a Kerly também já vem também, mas você hoje, para mim, é uma referência, uma honra por ter... Né, vou contar, eu estava lá no outro continente e eu ficava... Itamar... Isso, Itamar era aquilo. Um dia eu precisei da minha carteira, aí o Itamar mandou uma DHL para mim, DHL, e eu recebi a carteira. Pois é. Na verdade, foi assim, foi muito bom também conhecer você naquelas circunstâncias, né? E a gestão de um sindicato ela é muito, muito complexa. Nós temos filiados, vamos dizer, que estão no exterior. Nós temos pessoal que está em... Brisbane, Austrália, né? A Cíntia estava lá em Durham, não, ela estava não em UK, ela estava na Irlanda. A Cíntia que está na TVCA. Isso, ela passou por lá. Nós temos filiados 5 em Portugal. Em Portugal. Temos gente em Paris, tem uma região da Bavária lá na Alemanha, tem em Massachusetts, tem Mato Grossense espalhado pelo mundo. Flórida também. Ou na Flórida, tinha até na África do Sul. E na África do Sul, você era... o que eu falo, era porque a questão de... Você tinha que regularizar as questões consulares, né? O sindicato tem essas obrigações de estarem comunicando processo eletivo e tal, etc., porque a FIJ, a Federação Internacional de Jornalismo, no qual o sindicato também é filiado, ela referencia todos os vistos de trabalho pelo sindicato de base. Então, às vezes, se a pessoa não participou, ou não tem participação, o conceito que eles fazem do sindicato na Europa... Lá também, para poder referenciar o meu visto também, né, que agora eu tenho permanente, mas na época eu precisei. Você lembra? Você fez uma... eu lembro. E aí a gente conseguiu poder fazer esse trabalho. Eu só tenho a agradecer. Inclusive, tem um tio de uma loja aí, que ele não gosta de mim, que me ajudou, foi o sindicato. Aí que eu digo, a importância de sindicalizar é gigantesca, principalmente na hora que você, como eu, por exemplo, no meu caso, eu não escrevi a matéria, eu traduzi do inglês para o português e publiquei. Quem é autor é The New York Times. Mas aí... a parte vulnerável, e a pessoa também tem, o tiozinho lá, ele tem um negócio com o jornalista, ele gosta de processar jornalista. Ele perdeu lá em Santa Catarina, para um colega, um valor considerável. E aí, obviamente, né, depois do que aconteceu, o tiozinho, ele tem essa coisa de compulsão de oprimir a imprensa. Tem um escritório em Curitiba dele, de advogados, que fica só fazendo isso. Bom, esse é um problema que nós temos enfrentado com muita dificuldade, né? O exemplo começa pelo governador do estado. Lamentavelmente. Que não dá para dizer que as relações dele com a imprensa
são boas. A gente tem até, vamos dizer, respeito pela figura do instituído, né? Governador do Estado. Mas enquanto uma pessoa que tenha o exercício do poder, mas abusa do poder para a opressão dos jornalistas, realmente, tanto é que nós ingressamos no Supremo Tribunal Federal com reclamatórias envolvendo ações que foram conduzidas de forma equivocada pela polícia, pela DRCI. Que deveria ser uma outra utilização, não é essa de perseguir os colegas. Pois é, na verdade, a polícia tem que ir atrás de bandido, né? É verdade. Enfim, a nossa relação com o governo, ela é conturbada, foi conturbada na gestão do Bolsonaro, continua conturbada aqui com o governo do Estado. A linha ideológica é a mesma, não tem diferença. Eu creio que isso é uma questão ideológica e de postura, né? Isso é o... Eu acho até que se não, um fascismo, um nazifascismo inacreditável, minorado ou trazido ou fora de época, alguma coisa. E os independentes que pagam o preço, porque aí quem não pega mídia do governo... Aí é independente, mas aí, por exemplo, tem o caso do Aprá, ele vai vir aqui dar entrevista. O Alexandre Aprá tem encarado um desafio muito grande. A Edna, o Enoque também. O Popó também, e quem mais? Micael Favalesa, tem aquele que Pablo. Sofreu Vinícius ou Bruno, que sofreu um processo. Tem o Pablo, tem o Vinícius. O Pablo. São ao todo 21. Eu não me lembro todos os casos. 21 casos em Mato Grosso. E a gente está enfrentando, não tem outro caminho. Os colegas não tiveram outra possibilidade que não fosse recorrer ao sindicato. Por isso que vocês têm que se sindicalizar. Gente, paga uma pizza, paga o sindicato. É mais ou menos isso, menos do que uma pizza. 2 Coca-Colas. Mais ou menos, está por aí. Então, poxa... A contribuição não é tão pesada. Por que eu vou me sindicalizar? Porque eu vou fazer parte de um sistema de apoio. Na verdade, esse é o papel da FENAGE, o papel do sindicato, né? E eu não sei, a gente não tem um diagnóstico dessa falta de coesão. Eu tenho a impressão que a distância... ela, de uma certa maneira, ela esmaece, vamos dizer, esses laços, né? Às vezes é mais fácil encontrar o pessoal tomando uma cerveja no bar, ou aqui, ou ali, andando, vamos dizer, pela rua, visitando as redações e tal, mas esses contatos, eles foram, com a pandemia, eles foram ficando mais fluidos, né? Veio o isolamento social, depois vieram as mídias, vamos dizer, as reuniões online. Bom, são metodologias de trabalho, mas as pessoas não se aproximaram mais, falta o calor humano. Eu percebo isso realmente nas visitas às redações e quando a gente vai conhecer pessoalmente os colegas, né? Eu sou apaixonada numa pessoa no sindicato, além de ser apaixonada por você, pela Magda, porque nós éramos vizinhas, crescemos juntos lá no Recanto dos Pássaros, e ela se desdobra, se vira nos 50, nem nos 30, para fazer tudo que ela faz. Também eu tenho um carinho muito especial por praticamente todos os colegas. Silvia Caríquio também. E eu tenho, por exemplo, em relação a Juliane Caju. Juliane Caju é uma pessoa fantástica. Também ela não me conhece pessoalmente, nem eu ela, ainda. Ainda, né? Mas e ela me ajudou profissionalmente. É uma pessoa muito bacana. E através dela, sabe, então, sabe que tem o etarismo, né? A gente está independente, não é porque a gente quer. A gente até queria. Por exemplo, se eu envio um currículo meu lá, eu tenho 52, já sou eliminada. Já sou colocada. Eu não fui nem entrevistada, ninguém ouviu minha voz, nada. Nunca ninguém me viu no vídeo, mas eu já tô fora do mercado. O etarismo e também a gordofobia.
Ah, é? É. Bom, o etarismo não sou só eu que sinto. Por exemplo, as meninas, eu falo meninas com todo amor e carinho, que criaram o E-Fonte. Ah, tá, eu conheço, trabalhei Maravilhoso esse trabalho delas, maravilhoso. E fiquei encantada, e para quem eu posso eu falo. Você também tem um site, né? Tá, eu parei o site. Eu tive que, quando eu assumi o sindicato, eu tinha que fazer uma opção. Ou eu continuava com o site ativo, né? E aí vinha aquela questão, uma interpretação dúbia. O pessoal, não, mas você, com o presidente do sindicato, você teria... É como se você fizesse uma concorrência desleal com o pessoal. Então, como eu tenho... Uma miopia. Como, na verdade, eu tenho outras profissões, outras formações, né? Aí eu vou contar a história da colônia, porque... Não, a gente tem que contar essa história da colônia. Vamos voltar lá. Mas o que eu noto, a minha percepção, é que falta uma compreensão, né? Porque há uma associação de sindicato com o comunismo. Aí você fala, gente, mas quem paralisou a Boeing, 30 mil empregados em Everett, nos Estados Unidos, foram sindicatos. E você vai Unions, dizer que os Estados Unidos é um sindicato, o paraíso dos sindicalistas comunistas? A Amazon também não aconteceu isso? Mesma coisa? Então... Essa visão míope do sindicalismo, por exemplo, muito antes de você entrar no sindicato, eu estava no Araguaia e todos estavam naquela expectativa de fazer parte do sindicato, de contar essa história. Aí eu criei a ASPVALE, Associação dos Profissionais de Empresa do Vale do Araguaia. Aí a gente criou um estatuto, fizemos uma diretoria e começamos a ajudar os colegas a se sindicalizar, tirar o DRT e tudo mais. Isso era muito mal visto, por aquela briga do diploma, não diploma. Mas isso existe um certo preconceito até hoje. Aliás, eu acho uma incompreensão. É incrível. Por exemplo, o Sindicato do Mato Grosso do Sul, da onde eu vim, ele só fala nisso, que teve em Brasília, lutando pelo projeto de lei para alterar isso e aquilo outro, em vez de agregar outras, por exemplo, a questão do jornalista ter direito de não vazar a fonte, não poder ser obrigado a vazar a fonte, é um problemão. Mas tem a proteção constitucional, né? Tem, mas assim, as ameaças que a gente recebe no trabalho, os processos. Então, e os colegas que sofrem ameaças, agressão física. Também. É um recorrente, não é uma coisa única. São várias ocorrências, não pode se normalizar isso. Quando eu assumi o sindicato, nós botamos o nome na chapa em defesa do jornalista. E foi por uma razão. Logo que assumi o sindicato, nós nos deparamos com 2 situações de assassinato. A gente queria estabelecer... eu não me lembro agora todos os nomes das pessoas, né? Eu lembro de quem ajudou a encontrar. Foi na rádio, em Vila Rica, tem a Rádio Eldorado. Verdade, eu conheço, né? Conheço eles. E a gente usou a rede de rádio para fazer a descrição das pessoas que estavam envolvidas no assassinato. O caso do Edson já foi em Peixoto de Azevedo. Peixoto. Esse tinha vinculação profissional. O outro era uma questão aparentemente familiar, foi decretado de segredo de justiça, por isso que eu não vou falar em nomes. A gente não sabe até que ponto até onde vai o sigilo, né, em relação a isso. Mas tinha que ser encontrada a pessoa que praticou o ato, né? E com a Rádio Eldorado, foi ela quem a gente divulgava a pessoa, olha, qualquer pessoa estranha chegar no lugar, procure saber, procure informação, isso aqui, ele dava um telefone. Né? E o pessoal entrava em contato e muitos colegas se mobilizaram. Virou um rádio denúncia, não virou um disque denúncia, virou um rádio denúncia. E foi muito útil. Com isso evitou uma ameaça de morte em Guarantã, mas não impediu a agressão do Alex e do Isaías em Tangará da Serra, com câmera, gravando. Foram os primeiros processos que a gente atuou.
Depois foram 28 processos na apuração das eleições, onde o pessoal achava que o jornalista era saco de pancada, né? E todos... Inaceitável. E tudo isso a gente fez. Processos, as pessoas foram punidas, alguns processos estão em recurso. E aí, com essa iniciativa e um programa desenhado com o Ministério Público, a gente conseguiu conter um pouco essa sanha antijornalista, que tinha, em boa medida, começava porque o presidente da República saía do Palácio da Alvorada às 7 horas da manhã para agredir jornalistas na porta do palácio. E o cara estava lá fazendo quebra-queixo porque tinha que... Era a pauta dele diária. Né? Então, isso foi fazendo com que houvesse uma raiva extremamente acentuada contra jornalistas. Né? E é complicado, né? Quando a gente fala a profissão, eu tenho vontade de falar tudo, que eu sou cabeleireira, que eu sou manicure, que eu sou artista plástica, que eu sou qualquer coisa. Mas se você fala jornalista, a pessoa muda com você, dá água para o vinho. Não, então não vou falar perto da jornalista. Como se nós não tivéssemos a capacidade de ter um julgo próprio, porque não tem isenção, né? Assim, tem que ter um lado. Sempre vai ter um lado, com o máximo de isenção. Bom, a gente tem o princípio da objetividade, vamos dizer, a instruir a elaboração do material jornalístico. Mas nós somos sujeitos. Então, nós temos as nossas concepções de vida, as coisas que estão enraizadas, os valores, né? Óbvio que um texto, uma reportagem, você transmite, ainda que você não queira, de forma até inconsciente, esses valores. Eu tive muitos textos meus que eram corrigidos porque o sujeito estava, mas está muito viés aqui, né? E tem linha editorial. Os colegas que estão em emissoras, eles têm linha editorial. E aí tem que seguir a linha editorial. Olha, em geral, a imprensa, né, ela, desde que começou lá o jornalismo moderno, vamos dizer, que começou com Franklin, né, a gente percebe que a mídia, geralmente, o jornalista, ele é uma pessoa que fiscaliza os atos governamentais, né, fiscaliza o governo, fiscaliza organizações. Chamava a gente de quarto poder. Antigamente era. Agora eu acredito que não seja nem o 10º, né? O 11º, devemos estar em 24º. O 100º. Por aí. Eu acho que hoje houve... Mas não é... A profissão é extremamente relevante. Né? Ela talvez possa ter sido... condutas desviantes você tem em todas as sim, profissões. Todas as profissões. Isso então, aí, até na nossa, quando a gente estava lá... A imprensa, no período do nazismo, era uma imprensa nazista. E a imprensa brasileira, na época da ditadura, ela, por exemplo, assim, meu pai assinava Veja. Nunca esqueço. Chegou uma Veja, foi recolhida, mas o papai tinha aquela que foi entregue. E aí, os jornais tinham receita de pão, receita de bolo. O Estadão fazia isso. Né? E hoje o Estadão mudou completamente, saiu da caixinha, né? Aí você como jornalista, e o pessoal tem muito esse negócio da imagem. Eu mesmo sou de rádio. Agora eu estou tendo que vir para a imagem, porque está uma evolução que as pessoas têm essa demanda. Falar, onde é que você vai para... Então, eu amadureci na raça e na coragem. Olha, eu comecei por acidente. Então fala. Conta essa história. As minhas formações acadêmicas não são inerentes ao jornalismo. Eu acabei sendo jornalista por reconhecimento por uma ação civil pública que foi proposta em São Paulo, porque eu comecei no interior, no jornal Comarca, Araçatuba, para vender assinatura. Eu tive um problema com a Revolução, eu era capitão do Exército, tive um problema com a Revolução, e isso não terminou bem para mim, né? E eu tinha que sustentar a família. Então,
E aí você era olhado com um baita preconceito, né? E o cara não te dava emprego, nem isso, nem aquilo. Aí um jornal chamado A Comarca, em Araçatuba, falou, não, você pode vender o... A Comarca, olha que interessante. Você pode vender a assinatura para o jornal. Aí um belo dia, uma pessoa faltou na redação, põe Põe o Itamar aí. Põe o Itamar aí para escrever. Aí eu nunca mais saí da redação. Aí de lá fui para o Diário de Bauru, que já não era sistema linotipo, era nylon print. Aí eu também peguei o linotipo. Pois é. E assim, eu fui tendo, vamos dizer, uma trajetória na área do jornalismo. Não é porque não tivesse outras preparações profissionais, eram pelas dificuldades de você exercer essas profissões, essas profissões que eu tinha habilidade e de aceitação. Então, assim, aí foi por um acidente, né? Foi um acidente. Você acha mesmo? Você acredita em acidente, acaso? Qual que é a sua concepção em relação a isso, ao acaso? Bia, na minha vida eu fui várias coisas, né? Como eu falei para você, a gente, numa colônia, você recebe gente de todos os quadrantes. Então, a gente convivia com todos, né? E eu quase que algumas palavras de japonês eu até aprendi. Então conta. Koia, que, deriba, curiti, até cantava em japonês. Mas eu era um moleque muito levado, briguento também, né? Meu avô é italiano, da Calábria, um homem de quase 2 metros de altura, forte. A família do meu pai veio da Sicília. É da Sicília, né? Pois é. Está explicado. Aí, e ele me deu uma criação muito dura, né? Então, embora eu andasse com estilingue aqui no peito e as bolinhas de gude para matar passarinho, a fieira de passarinho... As mamonas também, a gente usava mamona. Essa guerra de mamona. Eu sou do mato, gente, eu sou da fazenda, eu nasci na fazenda também. Mas a gente trabalhava muito, levantava muito cedo, trabalhava e tal, e meu avô, a escola. Então, tinha uma escola na roça. Tinha uma escola? Tinha escola. Não era na colônia, era na outra colônia. Então, era 6 quilômetros para ir, 6 quilômetros para voltar. Um menino novo para fazer o quê? Tirar 12 quilômetros era fácil. Você fazia a tua parte nas tarefas matinais, começava bem cedo para você bater amendoim ou algodão para catar algodão. Não muito cedo, porque o pessoal precisava esperar desorvalhar, né? O orvalho secar e eu gostava de começar a pegar cedo, né? O algodão para dar mais peso, né? Mas tudo bem. Então, eu esse é o meu começo de vida. Aí precisava de um poceiro. Aí eu fui trabalhar com um poceiro porque os poços tinham que ser aprofundados e eles vão ficando com um diâmetro menor, certo? Eu nunca... Então, você vê jornalista especialista, não sei nada. Ele sabe um pouquinho de cada assunto que você vai produzir, no final ele é especialista em nada. Porque você sabe de tudo e não sabe nada. A não ser que você, como você, tem formação, eu tenho a minha formação em marketing. Aí eu falo, a gente não é especialista em nada. Pois é, aí ali... me chamavam porque eu tinha mais facilidade de assentar os tijolos no fundo, né, para proteger o lençol freático, né, deixar os furos e tal, etc. Então, quando o poço ficava muito apertado, só um moleque lá, era eu. Né? E como eu não tinha medo, descia lá no fundão, o pessoal ficava preocupado e tal, etc. Para mim, eu fazia quase que uma brincadeira, mas era um serviço pesado, né? Depois eu fui para a cidade. Aí na cidade eu fiz tudo quanto é tarefa, né, que tinha que fazer. Fui servente de pedreiro. De servente de pedreiro fui promovido para meia colher. Né? O que é meia colher? Meia colher é o cara que está entre o pedreiro, né, e está aprendendo ali, né? Que bacana. Então, mas assim, eu sempre tive uma imensa paixão pela escola, né? Eu não tinha caderno. Então, o que era o meu caderno? A gente pegava aquele papel de pão que vinha, furava, trançava com um barbante e pronto, era ali que estava o caderno. Então, e sem gozação, porque se viesse, a porrada comia. Né? Não tinha...
Então, assim, o pessoal, a gente foi criado assim lá. Tinham os negros, chegaram os japoneses. Então, fim de semana, um jogo de futebol era muito interessante. Era zóio rasgado contra Tifu, contra Brimo. E o almoço era o quê? Era sushi com quibe? Aí vinha a esfirra, daqui a pouco vinha o quibe, vinha o sushi, vinha a feijoada, né? Vinha a polenta, e era, vamos dizer, era uma festa, né? E assim, às vezes faltava gente no time para jogar os 11, nas 11 posições, nas 11, né? Uhum. Então, aí as meninas pediam para entrar. Então, aí mudava a regra. A regra era o seguinte, do pescoço para baixo é canela, o pau comia. Né? Aí, quando entrava as meninas, do sutiã para baixo é canela. Eu até comecei a jogar futebol quando eu era criança, meu pai me proibiu. Você não vai jogar isso aí. E eu amava jogar futebol. Não, e elas também. E na minha época, não, né? Na minha época, eu me lembro de uma, ela preta, né? Até, era forte, né? E ela gostava de jogar zagueiro central. O zagueirão? O zagueirão. Passava a bola, você ficava. Não tinha problema. E tudo era pênalti, né? Eu sou futebol maníaca. Né? Eu amo futebol. Tem gente que não. E lá em casa era assim. Meu pai santista, meu irmão mais novo santista, a minha mãe São Paulina e eu vascaína santista. Ainda continua aí, pessoal do Vasco. Mas eu sou apaixonada no Cuiabá. Eu fiquei encantada. Quando eu voltei, eu tenho até camisa, vou no estádio, eu falo, a terapia mais barata que tem são os R$10. A gente paga 5, né? Aí chegaram os japoneses, né? Os olhos rasgados, né? Então, eles gostavam do beisebol. Eu era um bom rebatedor de beisebol. Não consigo entender o beisebol, não entra na minha mente. Olha que eu aprendi rugby, eu amei o rugby. Faz sentido, são 2 times de futebol contra 2. É assim, emocionante. Já acho que ele é mais emocionante que o futebol. E tinha o seu Rintaro, Sansei, né? Beisebol, eles gostam de beisebol, é verdade. Ele não só treinava beisebol, como ensinava o judô. Agora, cricket também não entra na minha mente. Não tem, eu não consigo entender. Pois é. Aquela lógica, a cricket é uma coisa de toda a colônia inglesa, né? E lá na África do Sul, claro, né? Mas o rugby badminton. E o soccer, futebol, é só das pessoas com menos situação financeira. Incrível. Né? Então, existem os times lá, os estádios da Copa. E é assim, paralisa o trânsito. É uma loucura. E eu sou apaixonada por futebol. Pois é assim... Agora, você comentarista futebol, mulher, tem essa... Depois a Rede Globo já está. Já tem. Aqui em Cuiabá já vi alguma coisa. Começou na Bandeirantes, a primeira. Na Band? A Band. Depois as mulheres foram entendendo mais e tal. As juízas também, que não tinha juíza, não tinha bandeirinha. Passou a ter, né? O futebol era muito machista, né? Muito. Depois agora está ficando mais leve, vamos dizer, né? Mas assim, dizendo da colônia, né? Então, o bom era essa possibilidade de você lidar com essa diversidade toda, né? E a gente... Vocês estavam abrasileirando. Né? Por exemplo, os últimos a chegarem foram os Brimo, né? Olhei, né? Eu encontrei com um dos colegas meus de turma, um dos diretores do Banco Safra, o jurídico, né? Munir Yazbek, né? Ele era um dos Brimo daquela turma, né? Então, era um pessoal muito pobre. A gente vivia de colônia de café de trabalho, derriçar café, limpar... Então, e assim que cada um foi... Agora, a questão da escola foi fundamental para mim. E eu tinha paixão pela escola, né? Aí foi onde eu consegui vamos dizer, virei rato de biblioteca, quem passava de ano eu pegava os livros, pegava caderno. Não é? Hoje cada um vai lá, pega a apostila, vem tudo pronto. Você sabe que, acho que é uma coisa brasileira, você sabe que lá fora os cadernos são horrorosos. E se você quer ter um caderno, você pode ter desde que ele seja preto. Ele é preto, horroroso. Aí você tem que encapar de cor, cada matéria é uma cor, e tem que pôr um plástico em cima. Senão não pode.
Então você vai lá na sala, tá os caderninhos vermelhinhos, os azulzinhos, os amarelos. E assim, é horroroso. O Brasil não já tem caderno de não sei o quê, e não sei o que mais, pro sufoco das mães, né? E dos pais. Porque é muito limitado lá fora. Eles têm um outro padrão. O brasileiro já. Nós somos tão bom, Itamar. Mas tão bom. Eu acho o país maravilhoso. A imprensa nossa é ótima. Jornalista, fui cobrir o G20, eu estava fazendo matéria para 2 veículos lá de Sudáfrica. Aí eu peguei e comecei a entrevistar em inglês. Aí o pessoal ficava vendo. Eu tive que furar porque eu tinha que entrevistar. E aí, claro que, obviamente, eu traduzi para o inglês a entrevista em português, mas assim, aí o pessoal fica assim. Por quê? Porque é uma coisa natural. Tinha lá uma TV chinesa, tinha uma TV da Alemanha, do G20. Então foi, nossa, um G20 Mato Grosso, coisa assim inimaginável. Pois é, eu acho essa. Então eu digo para você assim, tudo isso para mim, essa vivência foi muito importante. Quando eu tive que escolher uma profissão. Uma profissão, né? Eu tinha já 16 anos para 17. Eu resolvi fazer o que era na época o que tinha era o CECEM, era o vestibular para ciências médicas. Depois tinha o MAPOFEI e aí tinha o exame da Academia Militar. Quando eu fiz o exame, o concurso tinha 30 vagas para civis. Então, o pessoal, era uma coisa tão distante, né, que nem imaginava que fosse, né? E aí eu fiz o CECEM, passei para medicina, vendi a vaga, porque a gente sabia o resultado. Hoje a gente fala crime. Bom, está prescrito, tá? Então, e passei também para o CCE, porque na verdade eu não tinha condições financeiras, né, de cursar medicina. O mesmo comigo. Eu tive a sorte, sem cortar, você já cortando, de estudar a minha vida inteira em colégio particular. O que é uma coisa assim, raríssima. Meus pais se esforçaram muito. Pois é. Porque é um patrimônio. Você pode perder tudo, mas o estudo... E aí eu consegui entrar na Faculdade Federal 2 vezes. Poxa vida, que bom. Não, 3 fui aprovada. E aí é diferenciado, porque você tem um acesso à informação que na minha época a escola pública não tinha, mas a escola mudou muito. Muito, para melhor. Minha filha hoje ela tem uniforme, tem coisa. E fora do Brasil, até a escola pública é paga. É pública, mas tem que pagar. Eles não estudam porque eles não têm stationery, que é caneta, régua, borracha, e porque eles não têm dinheiro para pagar. E não tem subsídio também. Fora do Brasil, raríssimas exceções. Acho que a Alemanha apenas, e outros poucos países, nem nos Estados Unidos não tem, que é faculdade pública. Lá é pago. Tudo pago. E você tem que ser aceito. Lá mesmo, na África do Sul, custava R$100 mil por ano. Caríssimo. E aí eu falei com a minha filha, não, você precisa fazer faculdade no Brasil e vamos para lá. E ela foi super bem recebida. Pois é, agora você imagine, né? Eu que vim da roça, daquela dificuldade toda, conseguia uma vaga na AMAN. Aí levantava cedo, tocava a alvorada, tinha café, um cafezão grande, porque eu, Miguel Guarinon, que era um negro, um preto, né? E o Mané Dantas, nós morávamos em Del Castilho. Em Del Castilho? Morei no Rio também, fiz faculdade lá. Num lugarzinho assim, que cabia a 3 camas de campanha, o banheiro e o guarda-roupa. O guarda-roupa era onde a gente jogava as bitucas de cigarro debaixo do... Depois fazia aquele cigarrão de papel de desenho, né? Lá em Osório. Não, lá no Rio. Lá em Osório. Del Castilho. Del Castilho, mas então em Osório também tem um... porque eu sei que eu pegava o trem. Lá foi o cursinho. Foi o cursinho. Para a AMAN. Que a gente foi fazer um reforço, né? General Osório, que fala, eles chamam de Osório. Osório. E aí tinha, bom, não sei se está, Jericinó também, não sei por onde está falando do Rio de Janeiro. Mas ali eu fiquei pouco tempo, mas só o tempo para me preparar. E aí eu fui fazer a primeira prova para a AMAN e fui selecionado. Que bacana. Aí depois você faz a segunda etapa, a terceira etapa, a quarta etapa, né? Até a última é o exame psicotécnico e tinha
E eu adorei a escola, porque era uma escola muito puxada, pesada, né? Mas de uma formação acadêmica primorosa. Né? Dizer que um sujeito que fez academia militar, né, seja despreparado para a profissão, todo mundo tem basicamente o currículo básico quase que da área de engenharia. Né? Então não existe essa... Claro que a gente enfrentou aí situações também de preconceito, enfim, tem um monte de coisa, né? Mas eu não tenho o que reclamar com relação a isso. Eu escolhi a carreira das armas, né? E na época a gente ia escolher, ou você, conforme você se classificava na mão, você ia para o IME ou você ia para o ITA. Né? Ainda tem o ITA. Tem o ITA ainda. Tem. O Instituto Militar de Engenharia também existe no Rio de Janeiro. Né? São centros avançados, fazem parte de todo o processo de centro de produção de tecnologia das Forças Armadas. Né? São instituições de primeira linha. O ITA é instituição de primeira linha no mundo. O Brasil é o terceiro maior produtor de aviões do mundo. Né? E começou, essa mão de obra foram as Forças Armadas que deram. Então, não estou colocando essa questão educacional em xeque. Talvez outras coisas, sim, as questões do período da ditadura, o que aconteceu. Hoje, o país até hoje não passou essa história a limpo, de uma certa maneira. Né? Incrível, né? Falando em história, tem um jornalista que é historiador. Você conhece ele, o Peninha. Conheço. O da Buenas Ideias. E o Peninha, você sabe a história dele? Não. Ele morava nos Estados Unidos e ele escreveu a história dos Estados Unidos toda. Aí ele falou, peraí, eu nunca escrevi nada do Brasil. Aí ele veio para o Brasil e hoje ele tem o canal Buenas Ideias, que eu super recomendo. Uhum. E ele fala da história do Brasil, mas assim, do jeitão dele. E aí, esse rótulo que dão, por exemplo, ele não é um jornalista de esquerda nem de direita. E aí o pessoal fala, você é sindicalizado, você é comunista. Kassab, nem de direita nem de esquerda. E ele é muito bom, muito autêntico. E toda semana ele tem uma coisa assim de passar. Eu sou muito fã do canal dele. Super recomendo, o canal Buenas Ideias. E ele tem esse lance, por exemplo, ele foi escrever a história do Brasil. E ele tem um quadro assim, isso não vai cair no Enem. Claro, né? E a história que ele fala, a história do descobrimento do Brasil, diferenciado do que tem nos livros. Então, tem todo um questionamento. Mas esse rótulo, isso que você falou, do rótulo de rotular todo jornalista de comunista... uma coisa assim, muito esquisita. É muito esquisita e desrespeitosa. Como eu acho, eu converso com o pessoal, a gente tem um privilégio de ser o país onde você vive, tem uma diversidade cultural, uma diversidade em todos os aspectos, né? Cultural, e assim a gente é capaz de assimilar. Eu vejo atitudes, vamos dizer, do Brasil, olha, que buscar o pessoal em Gaza, uma nação, colocar a sua chancelaria para ir buscar os refugiados brasileiros que encontravam na faixa de Gaza, aquilo foi um ato e também turistas brasileiros que estavam em Israel, então eles estavam turistando. Eles estavam turistando e, de repente, aconteceu um ano atrás, né, aquela questão, e trouxeram os animais. Trouxeram tudo. E agora o pessoal está fazendo, né? Buscando no Líbano. O Brasil é o lugar que tem mais libanês fora do Líbano. Acho que eles têm 9 milhões no total. Só que no Brasil. Eu não sei qual que é exatamente a... É igual os japoneses, né? Eu tenho um amigo meu que ele mora até hoje em Toyohatsu-shi. Ele casou com uma preta, que ele conheceu na colônia. Ah, tá. A colônia é multicultural. Então, chama Nili Yasuhira. Foi ele que foi receber meu neto, mandou uma camiseta para mim sobre a bomba de Hiroshima. Que bacana. E foi muito interessante esse episódio. Eu lembro dos japoneses de Okinawa, lá em Campo Grande, né, que eu contratei, tinha um contrato com o IEL,
eu atendia um cliente, aí eu cheguei para o IEL e falei assim, eles são ótimos aqui também, parabéns, pessoal. E eu falei assim, eu quero só estagiárias de ascendência japonesa. Por quê? Porque elas sabiam ouvir. Né? E aí elas faziam, esqueci o nome daquela coisa com papel, origami, né? A origami. Aí um dia cheguei na sala do call center e estava a Kemi, que era a líder, ela falou assim, Motanai, não! Eu falei, que isso? O que é Motanai? Ela falou que era desperdício. Porque até o papel, que naquela época não tinha automação que a gente precisava. Então, o papel, elas reciclavam, sem que eu falasse nada com elas. E a gente era muito elogiado. Então, o IEL me chamou, falou, você tem algum problema? Eu falei, não, muito pelo contrário. Porque o japonês tem essa coisa da reconstrução, da disciplina. Isso quase uma disciplina militar. É uma coisa e também cultural, viu? De longevidade, tanto que é uma das áreas azuis de saúde no mundo é Okinawa. Não sabia. É a Grécia. Tem alguns locais no mundo, no Mediterrâneo, acho que na Sicília até, e que são zonas azuis, porque as pessoas com maior longevidade. Por quê? Por causa da disciplina. Pelo ato de não entrar na casa com o sapato e de não... Isso é porque... não, e faz sentido, se você parar, o sapato você andou na rua e tal, você vai botar dentro do seu quarto. Eles têm tem essas coisas mesmo. Tinha, por exemplo, eu deixei o judô porque eu não concordei com a decisão do juiz, e ele queria que eu baixasse a cabeça e cumprimentasse o adversário. Sempre rebelde. Eu falei, não, esse cara tem que tomar porrada. O golpe que ele deu foi considerado e achei que ele foi desonesto e tal. Aí esse Nilo Yasuhira foi quem veio me chamar. Falou, não, precisamos de você lá no jogo. E você vai ter que ir. Falei, não, o senhor Rintaro vai ter que pedir desculpa. Não vai, não é assim. E foi aquela discussão toda. Falei, tá bom, eu vou lá. Aí fui jogar, né? Quando terminou a jogada e tal, parece que eles conversam lá entre si. Falei, não, mas é que a gente não podia. Tinha que aceitar, na verdade, ainda que o juiz estivesse errado, você tinha que aceitar disciplinadamente e cumprimentar o seu adversário. Mas eu só era brasileiro, né? Então... Você é brasileiro. Nós somos um país tão maravilhoso que não tem xenofobia. Que tem, mas não é como em outros lugares, que é gritante. Que aí você, por exemplo, na África do Sul, tem toda aquela questão do Mandela, 27 anos preso. Então, hoje, tem o africano, que é a pessoa que veio da África, nasceu na África, e tem os brancos, que são os africanos brancos. Aliás, na minha área tinha mais gente branca do que gente africana, que eles falam. E os colored, a pessoa colorida. Não, é a pessoa que também não é descendente de casamentos, porque não tem casamento multirracial. Não existe. Assim, um caso assim, 100 mil. E aí... os colored são descendentes dos povos originários, dos Khoi e dos San. Então, e outra coisa, eu estava produzindo para o colega Roberto Cabrini com muita honra, e aí as crianças lá. Aí esses brancos vêm aqui e vão gravar. Falei para eles assim, olha, eu não sou branca, eu sou estrangeira. Nós somos estrangeiros. Aí eles mudaram. Porque o ódio, essa questão do ódio, a gente não tem isso aqui. Lá eles contratam assim, professora colored. Eu peguei e falei, nossa, que coisa agressiva. Então só contrata a professora se ela é colored. Só contrata a pessoa se é branca. E tá lá no anúncio. E o Brasil não tem isso. Você vê que maravilha de país. Então, a gente precisa agora também ter cuidado para preservar, fazer com que essas relações interraciais não descambem, né, porque nós temos a herança escravagista, óbvio que tem o pessoal, como eu estava dizendo, pessoal, nós temos os indígenas. Sim. Boa parte do nosso léxico
formado lá do Tupi, do Guarani, do Tupinambá, você teve na Amazônia o Inhangatu. O Chavante aqui no Mato Grosso e as outras centenas Caiobá, que o Darcy Ribeiro colocou no Viva o Povo Brasileiro. E lá no Mato Grosso do Sul são os terenas. Eles são completamente diferentes de qualquer outra etnia. Pois é. E, assim, o que a gente percebe é que a gente tem que preservar tudo isso, né? Porque isso é uma riqueza. E o Darcy era um iluminado que dizia que essa etnia formaria a grande raça brasileira, né? Então, ele tinha uma visão idílica desse processo civilizatório de miscigenação que iria até você ter um tipo racial. É possível, não vou dizer que não. Mas eu acho que a construção de tudo isso passa também pela aceitação do outro. Não é só pela aceitação. Focamos muito nas questões da negritude, vamos dizer, né? Provavelmente vão ficar bravos com a minha linguagem, né? Mas eu conversava com os negros e ninguém se ofendia. Ia no futebol, era branco gado contra o tifu. Era preto contra branco. O alemão, no Rio de Janeiro, chamam de alemão. Olha o alemão lá. E é uma coisa tão complicada que o brasileiro vê um estrangeiro e fica deslumbrado. Aí o Brasil tem que parar de tratar estrangeiro. Da mesma forma, com reciprocidade. Você fora do Brasil, expatriado, você é nada. E o Brasil aqui já dá CPF, já dá carteira de trabalho. Nossa, você ter esses documentos, uma conta bancária lá, meu Deus. Pois é. Terrível. Qual que é a sua mensagem final para a gente falar com aquele jovem que está começando na comunicação? Eles têm milhares de dúvidas. Por exemplo, eu sou publicitário, mas se eu tirar DRT de jornalista, eu não posso tirar o DRT de publicitário. E aí tem esse lance. A tendência é essas profissões vinculadas à comunicação, ao invés do apartheid, né, entre elas, você ter uma grande convergência, né? O jornalista, eu falo jornalista e radialista, enfim. Eu tirei os dois DRTs. Tem que ser multidisciplinar. Sim, né? Eu tenho de radialista, vida inteira foi radialista, e tenho de jornalista. Então, eu penso que vai ter uma aproximação dessas profissões. A compreensão disso é necessária para você estar trabalhando com as redes sociais, a mídia hipersegmentada, como a gente tem hoje, a ciência de dados, né, enfim, que ajuda muitos publicitários, mas ao mesmo tempo confunde. Nós já vemos... Processo criativo. Eu não uso o ChatGPT, me recuso a usar isso. Tudo que eu escrevo é meu mesmo, pode colocar lá. Mas tem gente que só consegue, eles falam, eu estou num grupo e a galera, não, mas eu só... Eu falei, não. Não, é só fazer o roteiro. Aí o ChatGPT te dá pronto. Não. E o processo criativo? Não, aí eu estou dizendo assim, o Nicoleles, cientista brasileiro, deve conhecer, ou deve ter ouvido falar, ele diz que a inteligência artificial, ela sempre vai ser artificial, porque o ser humano, ele continuará analógico. Aí ele dá um exemplo de como a gente fica olhando, mas o carro atravessa, quando vê uma criança, ele para. Vai passar o cachorro, o carro para. Aí ele falou, bom, então carro sem motorista. Tem carro sem motorista. Carro sem motorista. Então, ele falou, coloca a criança de ponta cabeça. Na simulação, o carro atropelava. Coloca um elefante de cabeça para baixo, o carro atropelava. Certo? Então, a inteligência artificial não é inteligência artificial coisíssima nenhuma. É um imenso banco de dados onde eles têm uma capacidade de processamento muito grande e a inteligência é inerente ao organismo humano. Então, essa ideia de que a gente vai servir às máquinas e não as máquinas nos servirem, na concepção dele, isso não vai existir. Agora, são ferramentas de produtividade. Ao invés de você fazer uma pesquisa, você busca o ChatGPT, dá o comando, o roteiro, o prompt, e você
tenha aquele dado na sua mão. E você ainda vai trabalhar com aquele dado de acordo com a sua concepção em contexto que você queira fazer. O Murilo aqui da produtora falou, você não tem tablet? Eu falei, tenho. Você tem laptop? Eu falei, tenho. Mas eu tenho com caderno. Porque a minha criação está aqui. Da minha época, por exemplo, eu lembro que o Mauro Cid pegou uma folha A4. Você tem uma folha A4 aí? Folha branca? Pegou aquela folha A4. Bia, vou conversar de merchandising com você. Pegou aquela folha, dobrou, passou a caneta assim e começou a escrever. É como se ele tivesse uma página única do assunto. Eu tive um jornal página única, foi o News do Araguaia. Onde, por exemplo, no interior, chegava o jornal lá, Itamar, sabe o que acontecia? Eu mandava 100 para cada cidade do Araguaia. Era uma tonelada de jornal. Eu imprimia lá no Popular, em Goiânia, e aí tinha uma companhia de ônibus que levava para o Araguaia para mim. Isso era maravilhoso. Chegavam 100 jornais lá em Alto da Boa Vista. Aí um lia, passava para o outro. Eles me contavam, porque não chegava impresso. E as pessoas ainda... Eu tenho essa coisa do impresso, o pessoal mais... Né, do século passado. Eu também tenho. Não, isso não é ultrapassado, não. Eu acho que olha, a gente não sabe o que vai virar. Não podemos achar que vai terminar o papel, porque ele tem tantas aplicações industriais que você vê lá Mato Grosso do Sul completamente transformado pela Eldorado e pela Suzano, né? Com as maiores fábricas de celulose do mundo estão ali, né? Provavelmente vai ser dobrar a capacidade de produção de celulose. Isso vira tudo a papel, embalagem, na publicidade, papelão, embalagem, é tudo. Entendeu? É tudo. Então vai continuar existindo. É óbvio que tudo isso transmutado, né? Então eu penso que a gente vai... E o jornalismo vai acabar? Não, o jornalismo não vai acabar. Como na campanha política agora, eu vi esse movimento. Desculpa te cortar, já te cortando. Tinha um Sombra, que editava no CapCut. Tá, mas e aí? E o processo criativo? Não necessariamente quem é de criação tem que entender da ferramenta. Ele tem que entender do processo criativo, do processo de comunicação, como chegar no público-alvo, quando identificar. Que o produto tem que vender. Claro. Vai continuar tendo que ser... Vai ter que continuar tendo a ser vendido. Nós perdemos agora... Ele partiu o Washington. Oliveto. Uma mente criativa, como o Nizam Guanás, como era o nosso Mauro Cid Nunes da Cunha. Isso. Está citado em livros do pioneirismo no Mato Grosso. Você, o Lino, tantos nomes, como você falou, o Edivaldo, tantas pessoas que somam. A Frane Borba. Sim, e colegas que partiram, por exemplo, Luizão, aí teve o Jorge, recentemente teve o Robson, Auruída, Coutinho, e Paulo Leite. Paulo Leite é um nome para ser estudado. E eu tive chance de trabalhar com o Paulo Leite, prestar serviço, eu fiquei encantada com o processo criativo do Paulo. Pois é, então eu acho que a inteligência e essa capacidade de criação, isso não vai desaparecer, vai continuar extremamente necessário, né? A fusão, vamos dizer, dessas profissões, é claro que não vai dispensar a vocação que o indivíduo tem para a criação. Ele é um vocacionado para aquilo. E tem o pessoal que é vocacionado para construir textos, tem outro que é vocacionado para televisão, outro é vocacionado para contar uma história. Hoje fala storyteller, contador de história. Isso, Então, eu acho que tudo isso vai continuar existindo, com outras configurações, mas vai continuar existindo. Eu cheguei a trabalhar com revisor. Sabe, no jornal antigamente? Tinha revisor. Você escrevia, aí antes de passar na chefia, o revisor olhava. Esqueci até o nome que a gente chamava ele. Tinha um nome, né? E aí que ia para a chefia rasgava, jogava fora, faz de novo e tal. Era assim. Televisão que eu trabalhei, você lembra aquelas máquinas de escrever que tinha aquela letra enorme? Ah, sim, isso. E não tinha teleprompter. Tinha gente que fazia o teleprompter. Então, quem trabalhou lá atrás, né? A gente trabalhava com 16 milímetros. Era com celulose. É editado.
Quem passou pelo mimeógrafo aqui, me responda. Pois é, mas assim, tudo o demais veio como acréscimo para a gente ter um processo educacional melhor. Na comunicação está aí, meio perdida, meio, né? Você vê, as TVs estão tendo que se reinventar, estão migrando para a internet. Sim. Né? E o conteúdo está melhorando, né? Também. Está melhorando de se ver. A gente percebe que em algum lugar vai chegar. Né? Continua a Folha de São Paulo com a edição escrita. O Valor Econômico, eu amo esse jornal. Também gosto. Amo muito. Né? Continua a edição escrita. Tem gente que quer aquela edição e acabou. Né? Então, mas é um número menor. Vai ser a população envelhecida. Não. Os jovens também podem gostar da mesma coisa. Sim. Né? Então, só não gosta se nunca virem, não tiverem oportunidade de contato, se não, né? Então, eu penso que a profissão ela continua tendo futuro. Não acho que ninguém deva se desencantar. Acho que o mercado de trabalho está muito complicado. Está indefinido, você vai escolhendo, o patronato está fazendo aí o processo de turn-like, de tentativa e erro, ver se esse dá certo, se esse aqui dá certo, até porque ninguém sabe o que dá certo, pejotização. Ou pouco sabe o que dá certo. Essa pejotização, algumas coisas vieram para ficar. Né? O jornalismo passou a ser um processo industrial de produção. A televisão era um processo industrial de produção. Vai continuar tendo a produção do jornal dessa forma como você está vendo aí. Obrigada a Cícero Chateaubriand, obrigada à Igreja Católica, porque o rádio veio por causa da igreja, que eles tinham que transmitir a missa. Na faculdade eu lembro que eu fiz uma pesquisa na Educação Rural de Campo Grande. Ela foi fundada porque a igreja tinha que transmitir as missas para o interior. Então, era OM, AM. Então, tem essa magia. E eu lembro de um colega, já partiu, Ciro de Oliveira, ele também era da TV Morena. E aí ele falava assim, você tem uma bula de remédio, qualquer coisa para eu ler aqui nesse estúdio? Tem que ser. Que a gente, né, o pessoal ficava muito, ele é de TV e rádio, mas a gente que é de rádio e TV também, mas a gente tem que ler lá dentro, porque... Né, você tinha que passar e tudo, gente, você operava, não tinha operador de áudio, já era você que fazia tudo. Hoje está mais ainda. Mas ele falava, tem uma bula de remédio, qualquer coisa, deixa alguma coisa para eu ler. Eu acho que a tecnologia, em algum momento você vai ter que... Geralmente as tecnologias fazem com que as pessoas migrem para outras profissões que deem apoio a essas tecnologias. Né? Então, eu acho difícil... É que não falar, o robô vai acabar com os homens na linha de montagem. Não, tem vamos dizer, os profissionais que tratam de arrumar os robôs. Então, você tem um novo elenco de profissões surgindo. É a gente que precisa eu estava lendo, procurar se adaptar. Eu li vários livros esses dias falando sobre profissões que não existem mais. Esse eu não conheço. Eu li. E aí um era assim, telefonista. Por quê? Porque antigamente minha avó tinha telefone em casa, eram 4 números, acho que 4 dígitos, telefone preto, assim, pesadão. Aí você falava, oi, liga na casa da fulana. Aí a telefonista pegava e ligava. Dentro da cidade. Dentro da cidade, era isso mesmo. E aí, nossa, nem todo mundo, só os ricos, né? Que minha avó tinha fazenda, meu avô e tal, eles tinham. Aí a vizinha ia lá para usar o telefone. Mas quando era interestadual, o interurbano, meu Deus, levava o dia inteiro para poder chamar. Tinha um horário que eles marcavam para chamar e tal. Não existe mais essa profissão de telefonista. Eu li tem várias coisas interessantes. Por exemplo, lanterninha de cinema, não tem mais. Pois é. Tem várias coisas que, né? Mas o comunicador social, ele vai... Né? Vai continuar existindo. É verdade. O filme vai continuar existindo. Deixa a sua mensagem para esse pessoal novo aqui, olha para a câmera aqui e fala com eles direto. Bom, quero dizer para você que escolheu comunicação social nas suas múltiplas especialidades como formação, que continua sendo uma profissão do futuro. E continua sendo a profissão do presente.
pelo qual você pode se sustentar, sobreviver, educar seus filhos e procurar viver feliz. Então, olhar esse mundo novo como os nossos antepassados olharam o mundo novo que acontecia diante dos olhos dele. O homem se adapta às circunstâncias. Então, nós vamos nos adaptar a todas essas novidades e a usá-las bem. E eu tive aqui hoje no BIA Chamada Geral o Itamar do Chamada Geral, meu comandante, grande presidente do sindicato, que hoje temos sede própria, assistência jurídica, assistência contábil, assistência emocional. Pode ligar o Itamar que ele vai te dar um conselho. E se você não segue a gente nas redes sociais, no Instagram, BIA Chamada Geral, no TikTok, tudo quanto é lugar a gente está presente, e aqui no YouTube. Então não esquece, tá, gente? Sugere pauta, compartilha, curte e clica no sininho para ele te avisar. Muito obrigada. Então, assim, speechless, sem palavras para agradecer. E você vai ter que voltar aqui, porque foi pouco. Foi pouco. Eu acho que foi um prazer imenso estar com vocês. Isso aí Igualmente. Quem sabe, numa outra ocasião, a gente muita continua, honra, muita honra. Eu tenho, desculpa só de avisar, assim, eu tenho uma certa aversão. Eu sou um homem de comunicação, mas lidar com a nossa categoria é muito complicado. Então, o sindicato se expressa pelas notas. Elas exprimem o que a direção, o coletivo decidiu. Até é ruim se falar coletivo, porque a pessoa que coletivista, comunista. Não é nada disso. É a nota, porque a nota é impessoal, é a instituição que se manifesta. Eu evito dar entrevistas. Que sorte a minha, hein, gente? Tento não... Porque a gente não sabe até onde o pessoal fala, mas escuta, o sujeito vai estar num mecanismo de autopromoção. Né? Não. Então, estou dizendo para você... E tudo uma questão de perspectiva. E, às vezes, as perspectivas das pessoas são errôneas. E a gente não tem como administrar isso. Eu já acostumei. Então, assim, eu procuro... Em matéria de comunicação do sindicato, nota, talvez a expressão mais formal, talvez seja até meio desumanizada, porque até os verbos têm uma forma certa de expressar, mas é como você pode ser o mais substantivo possível, né? Sem individualizar, sem personalizar e sem usar isso como um fator promocional. Exato. Né? Tá ok? Obrigada, Itamar. A você. Obrigada a vocês. Obrigado a todos vocês aí. Beijo. Obrigado ao nosso super mega produtor assistente. E um abraço para o Murilo. Outro abraço para o Murilo. Registrado. Tá? Tchau.